Segurança pública. Este é um anseio de grande parte da sociedade. Pesquisas mostram que a segurança pública aparece como a segunda área que deveria ser de maior prioridade do governo, ficando atrás apenas da saúde. E você, sabe quem é responsável pela segurança pública? E o que os governos municipais podem fazer pela nossa segurança? Segundo a Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos, de modo que ela é uma responsabilidade compartilhada entre os entes federais, estaduais e municipais. O policiamento ostensivo, aquele que produz um sentimento de segurança na população, é de responsabilidade do Estado e é feito pelas polícias militar e civil. Caratinga é sede do 62º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, que abrange 25 cidades. O comandante do batalhão, Tenente-Coronel André Pedrosa, conversou com a nossa equipe de jornalismo. Ele destacou que nos últimos anos, Caratinga tem registrado uma significativa redução de crimes. Graças a Deus a gente está caminhando muito bem. Quando eu assumi aqui, a gente tinha um desafio muito grande em manter os números de anos anteriores. A série histórica nossa aqui, dos últimos 6 anos, 7 anos, é só de redução de crimes. Então eu já cheguei aqui com esse desafio, nós chegamos aqui com esse desafio de manter esses números, e ao mesmo tempo implementar novas ações, e trabalhar aí a redução deste ano. E a gente vem conseguindo, nós estamos trabalhando até agora no meio do ano com a redução da ordem aí de 20% de crimes violentos. De furtos nós temos reduzido também. Alguns crimes ainda necessitam uma certa ênfase, uma maior ênfase nossa nas ações, e a gente tem trabalhado essas ações com relação a esses crimes pontuais. A gente tem o desafio também do nosso batalhão lidar com 25 municípios, é um número grande, então a gente não lida somente com a cidade de Caratinga, a gente lida com Caratinga mais 24 cidades. E essas 24 cidades, nós temos cidades que são referências, são polos em sua localidade ali, que atraem muitas pessoas, estão à margem de rodovias estratégicas, estão em posição estratégica no estado e que exigem a nossa atenção. E são locais também onde nós temos, além dessa extensão territorial grande, uma extensão territorial rural muito grande. E na área rural é outro desafio, porque são localidades distantes, são localidades que dificultam, inclusive, o acesso, exige um deslocamento diferenciado para chegar nesses locais, exige um reforço policial para chegar nesses locais, para tomar medidas, mas a gente tem dado essa ênfase também nessa questão da própria posição desses municípios, desses distritos, dessa zona rural. A gente tem dado muita atenção a isso, até porque a gente tem percebido também uma incidência de crimes nessas localidades. A cidade ela é dividida estrategicamente em setores. Então, esses setores servem exatamente para nós distribuirmos o policiamento igualmente, conforme a necessidade. Não há diferença do centro em relação aos demais bairros. É lógico que cada setor, cada bairro tem sua peculiaridade. E talvez a população perceba uma incidência determinada época do ano em alguns bairros, porque a situação exige. Por exemplo, final de ano, meses de dezembro, janeiro, onde há o fluxo maior comercial, possivelmente vai haver um maior lançamento de policiamento naquela região, tendo em vista a incidência criminal. Mas o natural, o normal do nosso policiamento aqui na cidade é o lançamento igualitário entre esses 3 setores, ou seja, nós temos um setor na região central e um setor mais 2 setores que dividem o restante da cidade. Em todas essas localidades a gente lança policiamento, inclusive voltado para o problema ali naquele setor. Então, com certeza a gente precisa ainda melhorar muito. A gente conta muito com o apoio da comunidade, esse feedback da comunidade em relação ao que a gente faz, ao que a gente realiza, é muito importante. As informações que a comunidade puder trazer para nós,
não somente do que a gente está fazendo, mas dos problemas que identificam é essencial, ou por meio mesmo pessoal ou militar, ou pelos nossos canais de comunicação, 190, 181, que a comunidade faça a denúncia, podem ficar tranquilos, em relação a isso. A identidade dessas pessoas será preservada, mas é importante que essas pessoas que têm conhecimento do problema, que estão lá próximo do problema, façam a denúncia. A gente precisa de um retorno do que a comunidade sente em relação à segurança, A gente chama isso de sensação de segurança. Esse é o nosso maior objetivo, sentir que a comunidade está segura. Então essa é a nossa busca constante. E para isso a gente tem que estar sempre aprimorando. O delegado regional Ivan Salles também ressaltou os bons resultados da 2ª Regional de Caratinga, especialmente nas soluções de crimes contra a vida. O delegado também falou sobre a importância da contribuição da sociedade na solução de crimes através de denúncias. Então, já a Polícia Civil, eu penso que a Delegacia Regional tem conseguido alguns resultados importantes. E o que a gente mais destaca aqui e que nos é muito cobrado e que a gente preocupa muito é com o índice de apuração dos homicídios ocorridos na cidade. E nós em Caratinga, a Polícia Civil, ela está com um índice do ano passado, eu tenho os dados de 2020, com mais de 90% de apuração dos homicídios. E é uma média, assim, muito acima da média nacional. A gente vê aí reportagens criticando o índice de apuração de homicídio no Brasil como um todo, e aqui em Caratinga a gente pode comemorar que nós temos um índice de mais de 90% de apuração. E esses índices vêm crescendo ao longo dos anos. Bom, um outro ponto que eu vejo como muito positivo da atuação da Polícia Civil, nós adotamos aqui um procedimento de que semanalmente estamos fazendo operações. Então, isso mostra que as investigações têm caminhado, a gente tem obtido êxitos e que está proporcionando a gente realizar pelo menos semanalmente de 1 a 2 operações. Bom, entretanto, não obstante a gente vê que a gente tem melhorado os índices, mas a criminalidade ela é muito dinâmica, Então, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a gente não pode relaxar e temos que comemorar os índices, mas não podemos de forma nenhuma relaxar, porque a criminalidade ela é muito dinâmica. Bom, e eu vejo a participação da sociedade como fundamental para a manutenção desse êxito. Grande parte das operações, dos resultados que a gente consegue, é por conta da participação da sociedade, que nos procura, mesmo que de forma anônima, mas com os canais que a gente tem, 181, o telefone da delegacia, 197, e que acaba que nos fornece informações importantes, porque nem sempre a polícia está em todo o local, mas o cidadão ele está lá, no contexto da comunidade dele. Teve uma recente apreensão aí, um serviço muito positivo que a gente fez, que foi motivado por uma notícia anônima que nos chegou. Então, a participação da sociedade é extremamente importante. A Delegacia Regional ela é responsável por atuar em 25 municípios da região. Então, hoje a gente tem aí, entre policiais e administrativos, no contexto geral, a gente tem aí quase 90 pessoas trabalhando na segurança pública. A nossa expectativa sempre é que a gente consiga aí viver num município tranquilo, com índices de criminalidade baixa, e essa é a nossa expectativa, é para isso que a Polícia Civil, os investigadores, os policiais em geral, trabalham incansadamente. Para fechar nossa matéria e nossa reflexão sobre a segurança pública em Caratinga, ouvimos o representante do Poder Judiciário, que apesar de não atuar diretamente na segurança, os crimes solucionados e apurados pelas polícias militar e civil chegam ao Judiciário, que vai cumprir seu papel de aplicar a lei.
O juiz de direito Consuelo Silveira Neto, titular da primeira vara criminal e execuções penais de Caratinga, destacou pontos como a aplicação de políticas públicas e maior atenção à infância e juventude através de projetos sociais, para que possa ser desenvolvido um amplo trabalho frente à prevenção da criminalidade. Eu gostaria de agradecer à TV Doctor pelo convite de poder participar, dessa homenagem à cidade de Caratinga. Eu que já estou aqui desde 2013, e já me considero um cidadão caratinguense, e eu tenho plena essa sensação de pertencimento quanto a Caratinga, que me acolheu muito bem e acolheu toda a minha família. Eu me sinto aqui realizado profissionalmente, pessoalmente aqui em Caratinga, e isso para mim é motivo de muita gratidão a todo o povo de Caratinga, a toda a comunidade caratinguense. Especificamente sobre a questão da segurança pública, eu costumo enfatizar que a segurança pública ela se desenvolve através do sistema penal. E o sistema penal ele é composto de diversas engrenagens. Nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os advogados e advogadas e o Judiciário. E nos extremos desse processo podemos falar do sistema criminal, nós temos, no primeiro extremo, antes do fato se tornar um fato, vamos dizer assim, policial, é importante que se trabalhe numa visão de desenvolvimento de políticas públicas para se evitar o envolvimento das pessoas, e principalmente o jovem hoje em dia, com a criminalidade. E do outro extremo, quando o fato já passou por todas essas engrenagens e ao final há uma sentença condenatória, eu penso que não se pode falar em sistema penal, segurança pública, sem voltar os olhos para aquele que se encontra encarcerado, e como no Brasil não existe pena de morte nem prisão perpétua, essa pessoa retornará ao convívio social. Então o judiciário ele tem dado a resposta dele no que se refere a esse papel de segurança pública em Caratinga. Nós somos 3 varas criminais, eu sou o titular da primeira vara criminal, que atuo também exclusivamente na execução penal. Temos a segunda vara criminal com o Dr. Marco Antônio, que além de atuar no criminal, atua exclusivamente na violência doméstica, na infância e juventude. E temos a terceira vara criminal, que além do criminal, atua exclusivamente no Tribunal do Júri. E desde a instalação da terceira vara criminal, Dr. Cleiton, que é o juiz titular, já foram feitos dezenas de sessões de júri no âmbito da execução penal, que é especificamente aqui onde eu atuo de forma exclusiva. Nós temos uma APAC de Caratinga com aproximadamente 150 paquianos. Temos também o presídio de Caratinga, É o presídio que é uma unidade prisional do governo do estado, mas que compete ao juiz da execução penal fazer a fiscalização do cumprimento da pena. E também a APAC, que é uma associação em que pessoas condenadas possam cumprir as suas penas numa visão mais humanística. A APAC, todos aqueles que lá aportam, eles saem com o ensino médio completo, e agora, graças a uma parceria com a Rede Doctor de Ensino, e aqui eu agradeço ao Pedro Leitão essa parceria, nós vamos ter alguns apaquianos agora com possibilidade de saírem, de terminarem o cumprimento da pena, já com um curso superior em diversas áreas. Na APAC, a reincidência ela é bem menor. De cada 10 pessoas que passam, a reincidência gira em torno de 10 a 15%, em algumas até menor. De cada, vamos dizer assim, 100 pessoas que passam pela APAC, nem 10 vão reincidir.
E quando reincidem, isso é importante dizer, quando reincidem, dificilmente a reincidência é num crime violento. E eu vejo, né, principalmente pela atuação de todo o sistema, né, que, pelo menos as informações que nos chegam, é que o índice de criminalidade dos crimes violentos em Caratinga, a cada ano tem reduzido. Isso é gratificante, é uma sinalização, né, de que todo o sistema caminha, né, e funciona aqui em Caratinga e região. Eu gostaria, né, de fazer aqui esse apelo, né, que toda a comunidade possa se envolver mais nesses projetos sociais, porque eles impactam e muito na sensação de segurança, né? Eu costumo dizer, a questão da criminalidade não é uma questão somente da polícia. A polícia é fundamental, essencial, mas a polícia também precisa do apoio, né, da sociedade. Para quê? Para evitarmos, né, que a pessoa possa se envolver num ato infracional. A comarca de Caratinga, nós não podemos deixar de mencionar que ela abarca 11 municípios. Então, quando nós falamos trabalho do Poder Judiciário em Caratinga, nós não estamos falando só dos fatos que acontecem no município de Caratinga, mas falamos dos fatos que acontecem em mais 10 municípios que estão ao redor de Caratinga, né? Então, eu agradeço aí essa oportunidade, renovo aqui o meu fraterno abraço a toda a população caratinguense, né, desejando aí a todos, desejando ao município como um todo, que possa continuar nessa linha de progresso, nessa linha de melhoria na qualidade de vida de toda a nossa população. Muito obrigado.